Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 14 até o verso de número 17. Graças a Deus, louvamos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede, ao nosso pastor, presidente Pastor Bel, que confiou de nós estarmos hoje aqui. Então a Deus seja a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Bem, como os irmãos sabem, nós vamos contribuir com a obra do Senhor aqui no Templo Central, juntamente com o nosso pastor, servindo a Deus, adorando o nome de Jesus. E Deus tem de forma grandiosa trabalhado em nossas vidas. Amém? Quantos encontraram Carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos de número 14 ao 17. Está aí no telão. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Verso 14 diz: Pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como os insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, nestes poucos minutos que nos restam, nós queremos trazer uma palavra do nosso Deus ao seu coração. O texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, nós observamos que o apóstolo Paulo sempre foi muito conservador quando se trata sobre a palavra do Senhor. Para nós termos uma ideia, antes de Paulo se converter ao cristianismo, o pai do apóstolo Paulo, os pais do apóstolo Paulo, entendendo a necessidade de ele aprender a lei de Moisés, envia ele a Jerusalém. Com a idade aproximadamente de 15 anos de idade, o apóstolo Paulo vai aprender a lei de Moisés aos pés do mestre Gamaliel. O apóstolo Paulo desenvolve um conhecimento tamanho a ponto de fazer parte dos fariseus, zeloso pela lei judaica, extremo às vezes. Ora, a palavra do Senhor diz que neste período o apóstolo Paulo estava ali, servindo, aprendendo, e a palavra do Senhor diz que os cristãos, direcionados pelo Espírito de Deus, e enviado por Cristo, anunciar o Evangelho da cruz, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma e o Evangelho que liberta. Eles saíram a pregoar o Evangelho da salvação. No entanto, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós observamos que isso causou entre os fariseus, os doutores da lei, uma inquietação, ao ponto de eles perseguir a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um carrasco dos cristãos. O apóstolo Paulo, quando ele sabia que um grupo de cristãos estava em determinado lugar, a vontade do apóstolo Paulo sempre foi prendê-lo, pará-lo, de qualquer forma, acabar com o cristianismo, porque ele entendia que este evangelho que estava sendo pregado, o evangelho da cruz, era loucura e não deveria ser propagado, a fim de que Paulo, ele entende que é necessário parar este povo,
parar este evangelho que estava crescendo. Então isto está no coração do apóstolo Paulo. Nós observamos que no período deste tempo, um jovem chamado Estevão é preso por pregar o evangelho. Armaram, arquitetaram contra ele, mas Estevão é levado para julgamento. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava o evangelho de Cristo, anunciava o evangelho da salvação, ao ponto de ser apredejado até a morte. Mas mesmo sendo apredejado até a morte, Estevão continuou anunciando o evangelho que ele acreditava que era o único que poderia salvar as pessoas, as vidas daqueles que estavam aprisionados nas garras do inimigo. E a palavra diz que neste apredejamento, neste cenário, lançaram a capa deste homem, cai aos pés de um jovem chamado Saulo, para que nós possamos esclarecer. O apóstolo Paulo, ele tem dupla nacionalidade, é por isso que é dois nomes, tanto o nome romano chamado de Saulo, bem como o seu nome de raiz, ou melhor dizendo, romano chamado Paulo, como o seu nome que vem do hebraico chamado Saulo. Nós observamos, querido, que ele vai ao sumo sacerdote, porque havia um povo pregando o evangelho, indo para Damasco. Se o evangelho de Cristo chega em Damasco, Damasco era o centro comercial da época, vinha povos de todos os lados, Capadócia, Betina, de todas as regiões, vinha justamente para Damasco, para o centro comercial. Paulo entende e compreende, precisamos pará-lo, a fim de que esse evangelho não chega em Damasco, porque se for anunciado em Damasco, vai se espalhar, nós não vamos ter como parar. Então ele vai ao sumo sacerdote, pede uma carta a fim de prender, a fim de trazer todos os cristãos que eles encontrassem pelo caminho. E ele é dado a carta, ele vai em direção a Damasco, e diz a palavra do Senhor que é neste caminho, que é neste trajeto, que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus Cristo e uma vida transformada pelo poder do evangelho de Cristo. Quando nós observamos esta palavra e essa história, nós chegamos na carta de Paulo aos Romanos. O que é, porque Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Paulo, ele havia convertido, anos depois, ele começa a abrir igreja, anunciar o evangelho de Cristo. Na sua segunda, terceira viagem missionária, observamos que o apóstolo Paulo vai e abre uma igreja em Corinto. Ele abre esta igreja, funda esta igreja, fica por um período aproximadamente de 1 ano a 6 meses, instruindo a igreja, ensinando aquele povo a importância de permanecer firme, a importância do poder do evangelho. Mas de repente, no apóstolo Paulo, ele escreve de Corinto a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo tinha um desejo no seu coração imenso de ir ter com os irmãos em Roma, e ele escreve justamente a carta aos Romanos durante este tempo. E nós observamos que o apóstolo Paulo agora, ele está diante deste povo, dizendo: olha, eu tenho um desejo no meu coração de ter convosco, mas eu vos escrevo esta carta. Aí quando nós observamos no capítulo 1 até o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo trata justamente da universalidade do pecado. E aí no texto que nós lemos, nós temos a seguinte palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo: ei, o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de
todo aquele que nele crê. Quando eu olho para esta palavra e olho para o evangelho que nós anunciamos, este evangelho continua sendo poder de Deus até hoje, porque aonde este evangelho é anunciado, vidas são alcançadas através deste evangelho de Cristo. Não são as minhas palavras, não é somente as palavras que vós outra hora pregaram, não é isto, não é o teu conhecimento, não. Isto aqui é palavra de Deus, é o evangelho de Cristo, é a palavra que traz salvação ao mais cativo que esteja. Este evangelho de Cristo tem o poder de transformar a vida, porque ele fez com Paulo, aleluia. Paulo, perseguidor da igreja, Jesus tem um encontro com ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue? Saulo pensava que ele estava perseguindo qualquer outra coisa e não Cristo, mas Jesus está dizendo: Saulo, este evangelho é meu e eu sou o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu falar nesta noite, quando nós com os nossos pensamentos achamos que somos alguma coisa, vem este evangelho e diz: vós não sois nada, grande é o nosso Deus, Ele sim é o Todo-Poderoso, aleluia. E este evangelho em Atos 9, versículo 1 ao 18, o apóstolo Paulo, ele foi transformado pelo poder do evangelho de Cristo. Mas ao mesmo tempo que este evangelho tem o poder de transformar, e o que é transformar? A palavra transformar, ela tem um sinônimo de transformar, é converter, trocar, tornar diferente do que era. O mesmo sinônimo de transformar é este: tornar diferente do que era. Este evangelho, quando chega na nossa vida, ele nos transforma, e agora nós passamos a ser uma nova criatura, diferente de um dia que nós fomos outra hora quem sabe nós éramos alguma coisa, errantes, pecadores, mentirosos, prostitutos, seja lá o que for. Mas quando este evangelho transforma as nossas vidas somos moldadas, as nossas vidas transformadas, e nós tornamos pessoas, cristãos diferentes. Se você se converteu a Cristo, ou quem sabe se você ouviu alguém se converteu a Cristo, mas continua da mesma forma que era outra hora, ele nunca foi transformado, porque o evangelho de Cristo, quando transforma, ele muda, ele é nova criatura na pessoa bendita de Jesus, aleluia. Ele troca as coisas passadas por aquilo que Deus tem para ele. Mas mesmo assim, nós olhamos para esta palavra, o mesmo evangelho que tem o poder de transformar, ele também tem um poder de libertar. E é interessante, Jesus está na beira da praia, ensinando a multidão, usando o barco de Pedro, pediu emprestado, mandou afastar, ensina, prega o evangelho. Aí chega um dado momento que Jesus chama e dizendo: agora passamos por outro lado do mar. Bendito seja, eles não sabiam, mas Jesus sabia que do outro lado tinha alguém que precisava alcançar este evangelho de Cristo. Jesus entra no barco, a multidão entra nos outros barquinhos e acompanha Jesus. Os discípulos navegam pelas águas do mar, e a Bíblia Sagrada diz que em um dado momento o vento sopra, as ondas embraveceram. Eles fizeram de tudo, mas tudo que eles faziam não adiantava. Ao momento Pedro olha para Jesus e diz: e aí, vai fazer nada?
nós estamos perecendo. Jesus olhou, se levantou, olhou para o vento e diz: acalma, aleluia, o mar, aquieta-te, e houve bonança. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de ir para essa parte. Na nossa caminhada, na nossa jornada, vai ter momento que as ondas vão embravecer, o vento vai soprar ao contrário, mas Jesus está no barco, fica tranquilo. Ele ainda acalma a tempestade, Ele ainda acalma as ondas e torna calmaria, bonança na tua jornada, e o nome dele é glorificado. Aleluia. Jesus vai. Quando ele chega à margem, já vem um homem de Gadara, possesso. Já chega para ele dizendo: por que é que tu vieste nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus não conversou. Já chegou dizendo: espírito imundo, sai dele. A gente não conversa com demônio, já expulsa no nome de Jesus. Aí ele diz: por que é que tu vem me atormentar antes do tempo? Aí ele diz: permita-me que entre na manada dos porcos. Jesus disse: vai, porco e você é a mesma coisa, pode ir. E eles entraram, jogaram num precipício. Mas o que mais interessante me chama a atenção é esse jovem, uma vez liberto pelo Cristo nosso Senhor. Sabe qual é o desejo dele agora, irmão Cícero? Não é voltar para casa, não é ir para a sua cidade, não é ir para o meio do seu povo, não. Ele está liberto. Ele olha para Jesus e disse: deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, deixa eu estar do teu lado. Jesus disse: não, vai para o meio dos teus e anuncia o que eu tenho feito na tua vida. Quem é liberto por Cristo anseia segui-lo aonde quer que ele vá. Oh glória! Precisamos entender isto. Aquele jovem foi liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E uma vez que ele foi liberto, ele desejou: eu quero te seguir, eu quero estar onde o Senhor está. Em outras palavras, eu não quero me retirar da tua presença e nem quero que a tua presença se retire de mim. Aleluia. Um dia alguém que já foi liberto por Cristo, ele almeja isso no seu coração. E o que é missionário? Nunca se ausentar da presença daquele que um dia o libertou, nunca se distanciar da presença daquele que um dia o alcançou. Deixa eu falar nessa noite: nunca, nunca, nunca se afaste da presença de um dia daquele que foi ao teu encontro para libertar a tua vida. Ninguém se importava com ele, mas Jesus foi lá, e através dele, ele foi liberto. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou abrir um parênteses para dizer algo mais aqui. Jesus vai aonde o homem não pode ir. Jesus faz o que o homem não pode fazer. Porque disseram para Jesus: já fizemos de tudo, prendemos, colocamos em cadeia, nada aguenta, nada prende, ele foge. Mas com Jesus é diferente. Quem chega na sua presença, uma vez libertado, diz a palavra, João capítulo 8, versículo 36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Quantos foram libertos por Jesus aqui? Quantos foram libertos por Jesus? Abre a sua boca e dê um glória a Deus. Aleluia, agradece de Jesus. Obrigado por ter me libertado. É por isso que você está hoje aqui na presença dele, porque ele te libertou. É por isso que você está aqui hoje. Não, quem sabe não era nem para você estar aqui, mas você diz: eu vou lá, eu vou na igreja hoje, ou melhor dizendo, eu vou no templo hoje, vou reunir com meus irmãos na presença dele, eu vou engrandecê-lo, eu vou bendizê-lo, eu vou louvar a ele para todo sempre, porque um dia ele me libertou.
Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, mas também ele é o poder de Deus para libertar. Terceiro, o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para salvar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o poder de libertar, mas também ele tem um poder de salvar. Sabe que é interessante? A palavra salvar, ela também vem trazendo a ideia de remissão, transformar, redenção, resgate, salvamento. Bendito seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, o coração do apóstolo Paulo almejava, desejava ir até o continente da Ásia anunciar o Evangelho. Mas quando ele chega na Itália, chamado um porto de Troade, lá ele fica. À noite ele tem uma visão da parte do Senhor. Está lá no relato de Atos capítulo 16. Quando Paulo tem uma visão, ele observa e vê que um homem do outro lado da Macedônia está gritando e dizendo: ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo se levanta daquela visão e tem o entendimento que o Senhor lhe chamava para anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo se despede do demais companheiro e segue viagem com Silas rumo ao continente europeu. Quando chega na primeira aldeia chamada Filipos, lá ele começa a anunciar o Evangelho da salvação. A palavra do Senhor diz, para encurtar-nos a história, depois de expulsar um demônio de uma moça que tinha o espírito de adivinhação, o apóstolo Paulo enfureceu os seus senhores a fim de prendê-lo. Prenderam o apóstolo Paulo e Silas, levaram para a praça, açoitaram, rasgaram a sua veste, lançaram no cárcere interior, prisão, aleluia, de segurança máxima. Agora de lá não sai, vai morrer. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Paulo compreendia, foi Deus que nos trouxe para cá. Se Ele nos chamou, porque tem um propósito. Nós estamos aqui direcionados por Deus, Silas. Aí perto da meia-noite, em vez de eles reclamarem, em vez de eles murmurarem, eles louvavam a Deus, cantavam louvores ao Senhor e orava. Enquanto um orava, o outro cantava. Enquanto um cantava, o outro orava. O louvor era impactante, a oração era impactante, ao ponto dos presos que estavam nas celas vizinhas pararem para ouvir. Ficaram presos pela unção que havia na vida daqueles homens. De repente, perto da meia-noite, houve um terremoto que abalou tudo. As prisões foram soltas de todo, as portas se abriram, tinha tudo para eles saírem correndo, embora, fugir, mas ninguém saiu. Aleluia, porque ninguém tem desejo de sair da presença de Deus. Ninguém sai. Eles estão lá, e diz a Bíblia que eles estão lá orando. O carcereiro que parou para vigiar disse: meu Deus, o que aconteceu? Que ele pega a luz e olhou que as portas estavam abertas. Ele diz: eu vou me matar, vou tirar a minha vida. Por quê? Porque quem era carcereiro romano, se tinha um preso que não poderia fugir, condenado à morte, se ele fugisse, o carcereiro pagava com a sua própria vida da forma mais cruel. Aí ele olhou e disse: vou tirar a minha vida antes que eles me matem. Eu vou me matar primeiro. Só que quando ele tira a espada para tirar a sua vida, Paulo brada do cárcere e diz: não te faça nenhum mal,
porque todos nós aqui estamos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O texto não diz, aleluia, mas pela exegésia do texto eu compreendo que Paulo anuncia Cristo para aquele homem. Paulo fala da salvação para aquele homem, porque não faz sentido, porque no capítulo 16 ele pergunta dizendo: o que poderei eu fazer para ser salvo? Aí olha, Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê em quem? Em Cristo. Aí o carcereiro diz: vem aqui. Tirou 2, levou para casa, preparou a mesa. Enquanto eles estavam, a Bíblia diz que Paulo pregava o evangelho, e toda aquela família na mesma noite foram batizadas. Sabe o que é isto? Poder do Cristo Jesus. O poder do evangelho ainda tem poder para salvar vidas, ainda tem poder para resgatar vida, ainda tem poder para levantar alguém. Você pode olhar e dizer: não tem jeito para ele, está mergulhado, não tem como sair. Ei, o poder do evangelho pode salvar o mais vil pecador, pode trazer resgate às almas perdidas, porque quem salva é Cristo. Dom da salvação vem dele. Todos nós temos por obrigação pregar o evangelho. Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, e eu não tenho que me envergonhá-lo. Ei, o apóstolo Paulo, que outra hora dizia que este evangelho era uma loucura, ele olha agora diferente. Ele olha e diz: o evangelho de Cristo é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Eu vim aqui nesta noite dizer para a tua vida, meu irmão, dizer para a tua vida, meu amigo ouvinte, que este evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. Ele tem o poder de transformar a tua vida, ele tem o poder de libertar a tua família, ele tem poder de salvar o teu ente querido. O evangelho de Cristo ainda é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E qual é o segredo para ter uma vida transformada, para ter uma vida libertada, para ter uma vida, aleluia, alcançada pela salvação? É crer, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O evangelho de Cristo um dia nos transformou, nos libertou, e hoje nós somos salvos pelo poder do evangelho de Jesus, pelo poder do evangelho de Cristo, o nosso Deus. Por isso nunca desista. Este evangelho ainda continua sendo o mesmo, nunca mudou e nunca vai mudar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pode fazer a faculdade que quiser fazer, aleluia, pode ter o conhecimento que quiser ter. É bom, é prazeroso, é valioso sim, mas ainda que transforma é o evangelho, é o poder da palavra, é o poder genuíno da palavra. Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Não diz: eu não sei pregar, eu não sei falar. O evangelho de Cristo ainda é o mesmo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos outros homens foram alcançados pelo poder do evangelho de Cristo? Aleluia. Só Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Só Deus tem o poder de libertar a vida de alguém.
Só Deus tem o poder de salvar alguém do mundo de pecado. Você pode ter as palavras mais belas, pode ter a formação acadêmica mais valiosa, mas quem ainda salva, que ainda liberta e que ainda transforma é o poder do Evangelho, é o poder da palavra, é o poder da palavra, é o poder da palavra. E quem é a palavra é Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele diz: eu sou a verdade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E por isso nesta noite eu finalizo aqui dizendo para vocês, assim como o apóstolo Paulo acreditou e entregou a sua vida a esta palavra, Jesus ainda é o mesmo e te convida nesta noite para ser também alcançado por esta palavra. Irmão, tu está dizendo que se eu for nesta noite aceitar Jesus como Salvador, acabou as lutas, acabou as dificuldades? Não, eu não posso ser hipócrita e nem mentir. No mundo nós teremos aflições. A vida do crente é feita de batalha e provações, mas tem uma coisa: aquele que é fiel e verdadeiro diz: eu vou, mas não vos deixarei órfão. O Espírito Santo estará convosco desde agora até a consumação dos séculos. Aleluia. É este Cristo que nós estamos pregando. É o Cristo que foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos, subiu à direita do Pai e está vivo para sempre. Está vivo para sempre. Ele reina eternamente, mas um dia Ele voltará. Fica de pé comigo, por gentileza. Um dia Ele voltará, querendo eu ou não, querendo você ou não, mas um dia o céu se rasgará e o Filho do Homem aparecerá nas nuvens. Oh glória! Oh glória! Mas enquanto isto não acontece, nós estamos aqui dizendo que Jesus disse em Mateus capítulo 11 verso 28 em diante: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Bendito seja o nome, é Ele, é o Senhor nosso Deus. Aleluia. E eu falo para a igreja agora: se um dia este evangelho nos alcançou, precisamos ser transformados, precisamos ser libertos e precisamos ser crentes salvos de verdade. Eu vou repetir: se esse evangelho nos alcançou e nós entregamos a nossa vida a Deus, é para sermos transformados, libertos e salvos. Uns meses atrás eu fiz uma oração ao Senhor, porque eu compreendia que eu ainda precisava continuamente deste evangelho de misericórdia. Sabe o que é mais interessante? É que o nosso Deus, Ele quer isso de mim, Ele quer isso de você, porque vidas estão morrendo, estão indo para o inferno. Tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Jesus está voltando. A qualquer momento e a qualquer hora a trombeta vai tocar. Tem muita gente despercebido, tem muita gente que não crê mais na vinda de Cristo. Mas eu vou te dizer, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, Ele virá, Ele vai vir, Ele vai voltar. Está chegando o meu momento, está chegando a hora certa. A qualquer momento Jesus virá. Escape pela tua vida hoje, escape a tua alma hoje. E que é o que eu tenho que fazer? Creia neste evangelho,
Seja liberto por Ele, seja transformado por Ele, seja salvo por Ele nesta noite. Quantos nessa noite querem glorificar ao nosso Deus? Quantos nessa noite querem exaltar o nome de Jesus? Quantos nessa noite querem bendizer a Ele? Feche os seus olhos por um minuto, olha para a cruz, olha para a cruz. Você não era para estar aqui, mas Ele deu a vida por resgate à tua vida. Você não está aqui por mérito seu, foi Ele que te alcançou. Alabra, shui calabanarabagai. E calamando, calavassai. O Espírito de Deus ainda é o mesmo, e é debaixo da autoridade este Evangelho ainda é o mesmo. Ele ainda tem poder. Ai, aleluia, aleluia. E nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, você vai sair daqui nesta noite glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus e dizendo: obrigado, Jesus, por tua palavra ter me alcançado. Obrigado, Jesus, por ter a palavra ter me alcançado. Jesus, o nosso Deus, te alcançou. Agora, como disse Paulo, o justo viverá pela fé. Oh glória, aleluia. Levante as mãos ao céu, vamos orar a Deus. Tem alguém nesta noite que aceitar a Jesus como seu Salvador? Venha hoje. Jesus te chama, não deixa para depois. Hoje é oportunidade, hoje é momento oportuno. Oh glória! O inimigo está matando a todo custo, a todos os momentos. Destruindo vida de jovens, moças e rapazes. Oremos continuamente que este Evangelho alcance essas vidas enquanto é tempo. Você pode estar hoje aqui, mas amanhã você pode sentir saudade deste culto e dizer: por que eu não fiz minha decisão naquele dia? Por que eu não entreguei a minha vida por aquele que deu a vida por mim? Por que eu não voltei para Ele quando ninguém me queria? Ele me amou e se entregou por mim. Por quê? Nessa noite, que Jesus Cristo lhe alcance, que Jesus Cristo alcance a tua família, os teus filhos, o teu marido, o teu esposo. Oremos para que Jesus alcance antes que venha o grande dia do Senhor. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Eles vão ser alcançados por esta palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,